Começando mais um Benjamin Mútil. O convidado hoje o negócio hoje é bom, hein? E olha, quem está sempre com a gente aqui é a KTO.bet.br. Foi uma das primeiras bets a se regularizar no Brasil. Então você já sabe, vai fazer tua aposta, acessa lá. Ô, gente, aposta, eu falo isso desde o começo. Isso aí não é investimento, não é renda extra, entendeu? É para você brincar e se divertir. Perdeu, para. Vai no dia seguinte, tá num dia ruim, brigou com a namorada numa aposta, precisa ter mais de 18 anos, com muita responsabilidade. Beleza? Acessa lá, kto.bet.br. Puxa vida, Rubens Menin, que prazer. Prazer é nosso, Benja. Puxa Obrigado vida, como convite. eu queria falar contigo, Menin. Cara, estamos recebendo aqui hoje Rubens Menin, um dos maiores empresários do Brasil. Mas eu não vou falar dos negócios que você tem. Aí você fala lá na Forbes, na Exame, na Isto É Dinheiro, que nós vamos falar em futebol. Isso aqui é bom. Não é bom? É muito melhor. Você me acha, você até relaxa, né, Menin? Tranquilo, estou em casa. Então, o Menin, fora todas as coisas que o Menin tem, o Menin é dono do Atlético Mineiro. Comprou o Galo. Menin, você sempre foi fanático? Desde criança, torcedor, louco por futebol? Ô, gente, futebol é um negócio diferente, né? Eu não sei o que acontece com futebol. Comecei em campo com 6 anos de idade. Eu vi o Atlético ser bicampeão, 62 e 63 do Mineiro, no Independência. Era diferente daquela época, a bandeira era pequenininha, quase ninguém tinha camisa, mas era gostoso do mesmo jeito, né? Os jogadores eram ídolos nossos, né? Jogador, você via lá e tal. Então, o futebol é um negócio diferente, você vai apaixonando, né? Sofre pra burro, né? Mas tem muita alegria. Futebol eu adoro esporte, mas acho que é um esporte diferenciado. Mas você sempre foi assim, de frequentar, de ir em jogo, de viajar para ver o Galo? Sempre gostei muito do Galo, né? Sempre gostei muito de futebol. Gente, futebol é um esporte bonito, né? Eu tenho uma definição que para mim o futebol não é um esporte. É uma coisa que ainda não está definido o que é. É mágico, né? Pô, a gente chora, a gente fica feliz, a gente faz loucura. Ô Benja, você vai nos Estados Unidos, né? Eu vou lá ver, eu gosto de ver esporte, vou ver NBA, etc. Mas a torcida é diferente. A torcida gosta de ver, tá lá só pro espetáculo. É um evento, né? É um evento. Aqui nós estamos torcendo, é paixão, né? Ele chora, ele faz tudo, alegria quando você ganha um título, né? Você fica não sei quantos anos sem ganhar que você ganha, é um negócio do outro mundo, né? O negócio realmente é muito bacana. As SAFs no Brasil é uma coisa nova, né? Então, eu não vou perguntar se você sonhava com isso, porque ninguém nem existia isso. Mas, por exemplo, um dia na sua vida, com a tua paixão do Galo, você falou assim, pô, um dia eu vou ser presidente do Galo, que é meu time, quero ser presidente. Esse sonho você tinha ou não? Olha, antes de pensar em SAF, eu já comecei a participar do Atlético, conselheiro e tal, mas nunca queria ser presidente. Vou te contar por quê. Primeiro, você tem que ter tempo, eu não tenho tempo para ser presidente. O Sérgio Coelho, atual presidente do Atlético, o cara dedica lá 10 horas por dia. É uma coisa maluca. E segundo, porque eu não conheço futebol para ser presidente. Eu conheço gestão, sei um pouco de empresa, mas futebol mesmo não é fácil. Você tem que estar no vestiário, entender o que você precisa fazer ali. Não é para qualquer um, não. Você tem que saber. Mas aí veio o evento de SAF. Você falou, bom, essa é a minha praia, sou um gestor. Isso. Aí você... A mosquinha mordeu, Menin? Não é mosquinha, não. Eu vou te contar o que acontece. Antes de SAF aparecer no radar, a gente tinha um sonho, a gente viu alguns casos, tem 2 casos muito bacanas. Um é o caso do Barcelona, aquele Soriano, né? Como é que chama? O cara que fez o Barcelona depois está no Manchester City, Ferran Soriano, se não me engano. E aquele caso do Barcelona foi muito bacana. O Barcelona estava arrebentado, os caras juntaram e tal. A gente tinha um sonho de fazer isso com o Atlético. Outro Futebol Clube do Porto, um clube da cidade pequena em Portugal, foi 2 vezes campeão mundial. Hulk jogou lá e tal. Fui lá no Porto, vi o estádio deles, vi a alegria que o pessoal tem de visitar o estádio, o museu, etc. Falei assim, gente, nós temos que fazer um estádio para o Atlético. Não tem nenhum time grande no mundo que não tem estádio. O Atlético tem um estádio. Aí só o Flamengo, né? Agora só sobrou o Flamengo. O Corinthians não tinha. O Flamengo não tem, né? O Milan não tem, né? Estádio, mas aquele lá o San Siro, é um dos dois, né? É do Milan e do Inter, eles fazem aquele negócio lá. Mas eles estão querendo fazer um deles. O Roma também é assim. O Estádio Olímpico é dos dois lá, do Lazio e do Roma. Mas eu falei, a gente tem que fazer um estádio. E é difícil para dar. Na hora que eu fui lá ontem, por exemplo, na Arena,
um evento, a hora que eu vejo aquela arena pronta, maravilhosa, puxa, isso é nosso, né? Um patrimônio daquele, e dá uma alegria danada. Foi um sonho que começou em 2013, quando o Atlético perdeu a semifinal lá da Campeonato Mundial para o Raja Casablanca, em Marrocos. Nós fomos para Portugal estudar o estado do Porto, 2013. Quer dizer, fomos conseguir entregar 11 anos depois. Então ali, de fato, eu falei assim, pô, nós temos que transformar o Atlético. E achava que isso com uma boa gestão e tal, se a gente botasse cartolas, vamos chamar assim, de alto nível, o futebol dá certo. E dá, por exemplo, tem time no Brasil que não é SAF e é bem gerenciado. O que não pode é fazer, quer dizer, o cartola que não tem responsabilidade, vai lá, quer ser campeão, monta um time, já aconteceu isso várias vezes, gasta o orçamento dele e mais 10 anos. Então ele ganha, fica tudo bonito na foto, depois o outro que é ruim de serviço, o outro que pegou o troço quebrado. A SAF você não pode fazer isso. Eu acho que o Brasil hoje, não só com a SAF, outros clubes são bem gerenciados, o futebol está dando a volta por cima. Se você pegar o futebol brasileiro, que vai ser disputado em 2025, o nível técnico, vai ter um campeonato que não tem, você não pode falar quem que é favorito, você pode falar que tem 10 favoritos, nunca teve isso. Por quê? Além da SAF, tem muito clube hoje bem gerido, né, que não são SAFs. Então, mudou, e eu acho que esse caminho ainda tem muito para subir, mas vai subir, acho que o Brasil vai subir, nós vamos voltar. Então, eu também acho, cara, eu também acho. E eu acho que a mentalidade também mudou, porque você lembra aquela época que vinham, não era SAF, mas eram os parceiros, o Vasco pegou o Nation Bank, Corinthians pegou Hicks Mills, depois MSI. Mas os caras, esses dirigentes viam esses parceiros como um saco de dinheiro, né? Aqui não funcionou. Não funcionou. Porque deu errado. Para os dirigentes foi bom. Aquilo foi um negócio efêmero que aconteceu rapidinho, voltou, né? A SAF você acha que veio para ficar? Não tem jeito. Ali é o seguinte, a responsabilidade que eu acho que é interessante na SAF, na associação, você faz bobagem e vai embora, acabou, a associação for problema, você não tem... Hoje o seu CPF está lá na SAF. Qualquer coisa que você fizer de errado, seu CPF está lá. É uma empresa, como qualquer outra empresa, como uma padaria, como um banco, como uma indústria. Uma empresa. E ali, se você, o certo ou o errado está com o seu CPF. E você tem que separar a emoção da razão, né? Isso é difícil. Porque é uma empresa, você tem um monte de empresa que não tem emoção. Tudo razão. Futebol, você perde um título, né? Pô, vou mandar o fulano embora, vou trazer outro, ganha 10 vezes mais. Não. Você já não tem essa mentalidade, Você né? tem duas coisas. Agora nós perdemos 2 títulos. Quer dizer, poderíamos ter ganho 2, perdemos 2. A final da Libertadores e da Copa do Brasil. Perdemos. Podia perder. Aí a turma fica insatisfeita e reclama muito, muito. A torcida do futebol é muito passional. Aí vamos para esse ano. A gente sabia que o plantel tem que rodar. O Atlético tem um negócio interessante. Você pegar a base, a espinha dorsal do Atlético, desde 2020, antes do Hulk entrar, ela está se mantendo. Tem gente lá de 2020, né? Como o próprio Arana, por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui. E nós fomos reciclando alguma coisa, chegaram uns, entraram outros, mas a base é aquela. Então tem um time que tem um estilo de jogo, né? Como o 25 agora é a mesma coisa. A gente quer melhorar o time sempre. E eu pessoalmente, acho que esse time de 25 do Atlético é um time forte. De repente não dá certo em campo, mas eu acho que vai dar. Ô Meninho, o pessoal te corneta muito, te pressiona? Muito. Tipo, você vai numa reunião às vezes lá, a mesma tem um cara que fala, ô Meninho, caramba, o fulano lá na zaga, o técnico não dá, precisamos contratar. Te enche muito o saco? Vamos falar quem enche o saco do corneta. Tem aí uns 20 corneteiros fixos por dia e mais não sei quantos que não são fixos, né? Digo, o Atlético perde, então, uma coisa horrorosa, e né, na janela, o cara contrata um cara lá na Rússia, assim, todo mundo acho que conhece futebol, né? Então tem 200 palpites. Se a gente for ouvir, a gente fica doido. Eu acho que futebol hoje tem que ter gestão. Então nós temos no Atlético o SIGA, né, que é o nosso departamento de gestão de inteligência do futebol. Fica bacana, quer dizer, a gente não contrata mais no Atlético. Acabou aquela do cartolão esperto, que eu ouvi falar, tudo no SIGA. Nós trazendo um menino agora de um Beck novinho, 18 anos lá do Chile. Mas tu tá por quê? Porque o SIGA colocou lá, esse cara é assim, assim. Só para dar um exemplo aqui do Lianco, né? O Lianco tem 27 anos. Essa foi uma bela contratação. Mas, olha, o SIGA dava, esse cara vai arrebentar. O SIGA já monitorava tudo. Então você não traz um Lianco de tudo ou nada, porque um Cartola falou... Você tem o futebol não tem uma lógica, mas a margem de erro diminui. Diminui muito. Você viu, eu não sei, o Tresto do Botafogo falou que o scout dele foi fundamental para a contratação do Botafogo, que deve ter sido, porque ele ganhou, né, o brasileiro, ganhou,
O Botafogo foi o time que teve boas contratações, não interessa se gastou muito ou pouco, mas teve. Então a gente tem que ter técnica. Acho que isso é fundamental hoje. Mas, ô Menin, você fica no dia a dia, não, né? Não. Mas, por exemplo, você palpita. Você Não. tem, às vezes, um lado e fala assim, ó, eu não quero esse técnico aí. Você tem isso? Não, vamos lá. Você tem que tomar cuidado para você não palpitar errado. Então, o que a gente fez? De forma organizada. A SAF tem um conselho de administração, eu sou o presidente do conselho. Esse conselho olha tudo. Tudo passa pelo conselho, porque é responsabilidade nossa. Aí a gente tem um clube, na gestão do clube tem um CEO, que olha muito a parte financeira, obra da arena, dia a dia e tal. E tem uma parte do futebol. Parece burocracia, não, mas futebol novamente tem um conselho, e eu não faço parte desse conselho. Exatamente para não atrapalhar. E para deixar a razão ir acima da paixão. Então, nesse conselho, nós temos lá 6 pessoas, que é o diretor de futebol, o presidente do atleta da associação, o Rafael, que é o meu filho que está lá, o Renato. Então, essa turma está lá pensando. Então, as decisões são tomadas em conjunto. Tem decisões difíceis, vender ou não vender um jogador. Eu lembro quando a gente vendeu o Ala para o Flamengo, foi uma decisão difícil, mas a gente precisava vender. Agora o Paulinho para o Palmeiras. O Paulinho é um cara sensacional. O Paulinho é um profissional que encanta da seriedade do Paulinho. Teve um azar, machucou um pouquinho, chocou o final, mas vai dar certo no Palmeiras. Torço para o Paulinho dar certo. Mas a gente, ao mesmo tempo, quer vender o Paulinho, mas não quer. Então, vamos deixar o pessoal lá do Conselho de Futebol resolver. Porque o torcedor, ele cria uma expectativa que eu acho que é errada. Ele acha que virou SAF, em 6 meses o clube dele vai virar o Real Madrid, que não vai vender jogador. Os caras têm que entender, né, Menin? Que tudo bem, você é atleticano, mas é um business. Não é só o amor aí, né? Todos os clubes do mundo, Real Madrid, Manchester, eles têm que vender jogador e comprar jogador. Faz parte. O que a gente quer? A gente tem que ter, criar a base cada vez maior. Nós estamos investindo cada vez mais na base. Nós estamos atrasados na base, estamos tirando esse atraso, mas ainda estamos... a nossa base não é a melhor base, mas já tem gerado alguns jogadores, o talentoso Alisson, por exemplo, que foi para a seleção, tem gente boa ali. Já fizemos muita gente ali. O Savinho que está lá arrebentando. Tal. Mas ainda precisa melhorar. Você tem que contratar. Aí você tem 2 perfis de contratação. Um é aquele jogador que está no meio do caminho, 22, 23 anos, que às vezes foi, às vezes não foi, né? E esse jogador, se você der sorte, e aí mais uma vez a sorte, você precisa ter indicação e trouxer ele ajuda muito. E tem as pessoas, vamos dizer, mais tarimbadas. O caso de uma contratação excepcional do Atlético foi o Hulk. O Hulk veio para cá com 35 anos de idade, poxa. Já tinha um currículo enorme. Mas foi uma contratação que, poxa, não tem o que se falar, né? Um profissional da melhor qualidade. Ele joga muito. Joga muito. Mas mais importante que jogar muito é sério. Está no treino todo dia, dá bom exemplo para o plantel, tem uma vida regrada, cuida deles. Então não estava aqui jogando com a cidade que ele está. Ele come fominha de futebol. Em alto nível, né? Está jogando em alto nível. Em alto nível, pô. Então, acho que você trazer um ídolo, 2 ídolos, 3 ídolos, tá? Estamos lá outros casos, né? Então, acho que isso é importante. Ô, Meninho, o futebol brasileiro está muito caro? Encareceu. Mas... É uma bolha ou não? Não, vamos lá. É o que eu acho, né? O futebol brasileiro, nós estamos muito melhor que a gente estava 5 anos atrás. Muito melhor. Mas a gente tem que estar muito pior que daqui a 5 anos. Eu acho que o futebol brasileiro está melhorando. Olha que você pega os orçamentos dos clubes brasileiros, está muito maior do que era. Agora, o futebol está ficando caro no mundo todo, né? O esporte como um todo. Vou dar um exemplo fora do futebol. Fórmula 1. O primeiro campeão de Fórmula 1 no Brasil foi o Fittipaldi. Ganhava isso aqui. Depois foi o Piquet, passou a ganhar mais. Depois foi o Senna. E hoje, os caras de Fórmula 1 ganham fortuna. Mesma coisa no tênis. Futebol é a mesma coisa. Os salários que, por exemplo, que hoje ganha o Messi, o Cristiano Ronaldo, são muito maiores que ganhava o Ronaldo Fenômeno, que o Ronaldinho ganhava. Né? Então, o futebol está ficando mais caro no mundo todo. Mas por que isso, Bench? Tudo tem lógica. A indústria do futebol está crescendo. Hoje você pega um dinheiro que movimenta um futebol, né? A Premier League, por exemplo, que está no mundo todo, a China está vendo Premier League, os Estados Unidos está vendo. Poxa, está querendo ter os melhores jogadores. E o que acontece? O comercial paga isso, porque quem paga isso não é o clube. Se o futebol é bom, ele vai ter patrocínio porque vai estar passando na China. Aí a multinacional paga aquilo. Então, eu acho que isso é um ganha-ganha, né? Desde que seja bem feito. Quer dizer, olha, eu fico impressionado, né, com o profissionalismo dos jogadores na Europa.
Os clubes de ponta lá, o cara que vai para o clube de ponta lá, se não for profissional, está fora. Você foi conhecer? Você foi antes de comprar? Você foi ver clube? Vários clubes. Rodamos, deixa eu ver, os principais clubes do mundo nós fomos. Antes de comprar o Galo. Você foi ver os modelos de fazia gestão? parte, os SAF, para ver a arena. Nós fomos na Inglaterra, fomos na França, fomos na Espanha, fomos na Itália. E você pensou, falou, dá para fazer isso aqui no Brasil? Dá. Esse é o ponto. Vou voltar ao Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, que foi 2 vezes campeão mundial. Clube pequeno. O estado do Porto tem lá 1 milhão de habitantes. Tem um estádio Arena do Dragão lá para 50 mil torcedores. Cheio. Precisa antigo, o ano todo cheio. Mas o orçamento dele não é grande, mas extremamente organizado. O que o Futebol Clube do Porto faz? Ele não consegue concorrer com o Real Madrid. Então ele tem que comprar e vender, mais que o Real Madrid. Então ele tem que pegar um jogador, saber procurar um jogador, por exemplo, no Brasil, na Argentina, botar na vitrine na Champions League, às vezes não está na Champions League, botar e depois vender. É um voo que faz escala, né? E Portugal faz muito isso, né? Muito. Então cada clube tem que ser um projeto. O Hulk foi isso, né? O Hulk é um caso à parte, porque o Hulk é um troço totalmente diferente do que aconteceu com ele, com os outros jogadores, né? Ele foi para Portugal, foi lá, depois foi para a Rússia, depois foi para a China. Quando ele foi para a Rússia, foi a maior venda da história de um jogador brasileiro. Foi 70 milhões de euros na época. Olha, ele jogou muito na Rússia, porque ele é profissional. Foi para a China, jogou muito na China e veio para o Galo, tá jogando muito. Ele entrega muito. A hora que você vê as estatísticas do Hulk, você vê que não é nada à toa, né? Ô Menin, você, nas suas empresas, é tudo sério. Você tem um budget, é aquilo, acabou. E a gente sabe que o futebol é uma coisa muito louca. Não, mas também tem. Com você também não tem essa? Você fala, é X milhões no ano. O cara apareceu outro aqui, você fala, não vou contratar. Tem isso ou você abre um pouco o Deixa eu te contar um negócio. Não tem jeito de ser diferente disso. Eu vou voltar ao Atlético, quando a gente colocou lá em 2019 a UI para ajudar. Você pega os orçamentos dos anos anteriores, todos furaram, todos. Agora, pior não foi o que furou, não, bicho. Era o que tinha debaixo do tapete de coisa. Você abre o armário e os esqueletos vão caindo. Nossa, o que a gente disse. Esse é o problema, né? A contabilidade é pior que a contabilidade das lojas americanas do Atlético. Era uma coisa horrorosa. Já me falaram que uma coisa horrorosa. O Vasco teve isso. Não é só o Atlético, todos os times. Os caras eram tudo doidos. Irresponsáveis. Queria ganhar um título, contratava todo mundo, depois não pagava ninguém. Depois começou a ir para a FIFA, o time perdia ponto, não podia, começou a ter aquelas penalidades, e aí essa turma agora está pagando a conta daquela turma lá que não tinha isso na época, né? Transfer ban, etc. Então, hoje é o seguinte, você não pode fazer isso. Então, se você tem orçamento, se você não fizer, você quebra. Você não pode querer um negócio diferente do seu orçamento. Orçamento é orçamento. Você tem uma renda disso, uma renda daquilo, tem uma despesa disso. Só se você não for pagar salário. Se você não for pagar alguma conta, vai deixar para o ano que vem. Aí o ano que vem acontece, o problema é maior. Você tem o problema do que você deixou, mas do outro ano não adianta fazer a coisa diferente. E ainda tem um negocinho chamado juros, né? Juros. O Augusto Melo, do Corinthians, esteve aqui e falou que ele vai pagar esse ano, segundo ele, 380 milhões só de juros. Eu até acredito, porque no preço dos juros está e a dívida do Corinthians não é pequena, dá isso mesmo. Nós vamos pagar uma dívida grande de Atlético. Você acha que a solução do futebol brasileiro, Menin, são os clubes virar SAF? Você acha que os pequenos e os médios vão ter que virar SAF? Eles não vão aguentar? Olha, eu acho o seguinte, vamos lá. O que eu vejo? Tem clubes muito fortes. O Flamengo é um clube muito forte na SAF, Corinthians é um clube muito forte na SAF, Palmeiras não é, São Paulo não é. Mas eu acho que a longo prazo eles vão ter que ser. Mesmo o Corinthians, o Palmeiras e o Flamengo? Por que eu acho isso? Se isso continuar acontecendo do jeito que está acontecendo, você pega o caso do Manchester City, por exemplo. Talvez seja o maior orçamento do mundo hoje, ele e o Real Madrid, né? Era um clube pequeno, numa cidade da Inglaterra que o maior clube era o Manchester United, e hoje tem o maior orçamento do mundo. Essa coisa vai virando. Então, um bom investimento traz mais torcida, traz mais renda, mais tal. Esse é um ciclo virtuoso. Então, eu acho que, por mais recursos que um clube não SAF tenha, o dia que o mercado de capitais estiver permeado 100% no futebol, quem não for vai ter desvantagem competitiva. Quando você fala de dívida, ô Menin,
Muita gente questiona a SAF, porque ela se põe o passivo do clube, faz como? Não, o passivo era SAF. O clube acabou, não tem passivo nenhum. E aí você tem 20% que você tem que tirar do orçamento? Não, porque nós não fizemos. O Atlético não deve nada. O Atlético, nada, zero. Nós pegamos toda a dívida botando dentro da SAF. Então, toda a dívida é paga pela SAF. Então, são três dívidas. A dívida bancária que a gente deve, que a gente sabe que deve, que foram feitas para cobrir os buracos anteriores, que a gente já quitou quase toda ela, que ela é muito maior, botamos muito dinheiro nisso ao longo do tempo, né? A dívida da construção da arena, que a dívida que bacana. Pô, fizemos uma arena, o Flamengo está falando em fazer a arena dele, ele fala que 3,5 bi também talvez não seja necessário, não sei se não seja o suficiente, né? Mas está prontinha lá, bacana, funcionando, dando dinheiro para nós. Não tem um estádio. Quanto custou a arena? Você pode arena, falar? posso, não tem nenhum problema não. A arena, nós demos terreno de presente, né? E nós doamos para o Atlético. Nós, quem? O... A família. Eu Você doou, você deu. dei de presente. Vai. Que já é um... Pô, aquele terreno hoje vai estar presente, né? 160 mil metros, vai uns 150 milhões aquele terreno. Vai. 50? 150. 150 milhões? Hoje, aquele terreno hoje vale isso. Caramba, menino. A arena nossa, ela era para ficar um pouquinho mais barata. Mas nós tivemos um problema ali político. Porque a prefeitura, na época, você fica no Rio, a prefeitura está dando para o Flamengo não sei o quê, para o Vasco não sei o quê, para o Fluminense e tal, que São Paulo ajudou os clubes, lá em Belo Horizonte foi o contrário, a prefeitura atrapalhou. E foi fazendo, tirando um saco de maldade, assim, né, que eu falo. Faz isso, no meio do caminho, no final deu 300 milhões de contrapartida. Caramba. Loucura, inacreditável isso. Quantos anos precisa para zerar a arena? A arena, esse CRI, eu tô achando que falta 4 anos e pouco, não posso estar errado nisso, entre 4 e 5 anos, possivelmente. Mas e lá é 100% tudo teu? Tudo clube. Estacionamento, tudo, bares... Não só a arena, como... bilheteria, olha, tudo o Atlético é um time que eu acho que é um time privilegiado. A arena hoje, você não faz uma arena daquela, com terreno e tudo, próximo dos 2 bi. É dele, Atlético, hoje. Nós temos nosso treinamento com um terreno de quase 300 mil metros, do Atlético, 100% pago, sem nada. E um plantel, eu acredito que o plantel, você olha nesse negócio de avaliação de plantel, vocês têm visto aí, sei lá, entre 600 e 800 milhões de plantel vale. Então, é um time que tem muito patrimônio. Ô, Menin, se um dia chegar um sheik árabe, um bilionário indiano, falar, Menin, quanto é que eu vou comprar um galo? Não vai comprar. Mesmo se for aquele dinheiro absurdo? Não vai comprar. Vou te contar por quê. Nós falaram que eu tenho vontade de abrir o capital e para trazer mais dinheiro, aquilo que eu falei. Mas era um cara que não tem compromisso. A gente tem que ter, pode ser até que o sheik lá queira gostar, porque igual tem o sheik que é sócio lá do Manchester City, tem que ser um cara que queira, ter amor ao projeto, ao futebol. Não é só o dinheiro. Né? Sonho não tem preço, tem? Quanto vale um sonho? Não tem, calculável. Então, o atleta não tem preço. O atleta vai ter preço para alguém que queira se juntar a nós, em cima do projeto, e fazer daquilo cada vez um clube mais valioso. Tipo, você teria um sócio, não venderia. Um sócio você teria. Até poderia até vender, não falo nunca nada, não gostaria. Um sócio, sim, um sócio sempre é bem-vindo, desde que seja um sócio alinhado com os nossos propósitos, com os nossos espíritos, né? Isso não tem graça. Ô, Menin, um case de sucesso aqui, virou, né? Foi você conhece Paulo Nobre no Palmeiras. O Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras estava lá embaixo. O Paulo entrou. Não tinha dinheiro para pagar a luz. Fez lá aquela reestruturação do Palmeiras. Estava na B, né? E na Série B o Palmeiras estava. E pegou o Palmeiras, levou... Não estava na Série B? Acho que, se não me engano, estava. Não, acho que o Paulo Nobre, quando pegou, não. Ele quase caiu. Então, no segundo ano dele, que foi o ano do centenário, ele quase caiu. Hã? Isso mesmo. Ele quase caiu no ano do centenário, 2014. Acabou que o Vitória caiu na última rodada. Então tá, foi isso então. Mas ele refez o Palmeiras e depois a sequência de administração da lei também, administração boa. Então tem uma gestão séria e competente, né? A política não pode atrapalhar. O problema dos clubes é que a política às vezes atrapalha, né? Eu acho que
tem muita E política. como é que você fez isso lá com o Atlético? Porque eu fui conselheiro do Corinthians há 20 anos atrás, eu saí porque eu falei, não quero nunca mais saber disso. Minha opinião, conselho de clube é uma desgraça. É. É uma desgraça. O Atlético tem uma vantagem, vou te falar Isso qual que é. acabou, né? Com o SAF acabou, com né? o SAF acabou. Mas olha para você ver. O conselho do Atlético é relativamente pequeno, eram 440 conselheiros. E por sorte de bom nível. Mais que o Corinthians. O Corinthians tem quantos? O Corinthians tinha, quando eu estava lá, era 300, 300 e pouco. O Flamengo tem, votam lá 4 mil, 3 mil, negócio maluco, né? Não sei. Mas o Atlético, então, e cada 2 anos você troca 150 conselheiros. Essa troca que foi importante. Quando você vê um conselheiro que não gosta do time, ou que está lá por causa disso, nós fomos colocando conselheiros que realmente gostavam do Atlético. E aí, tudo que a gente levava de interesse do Atlético, o conselheiro aprovava. Olha, nós não tivemos nenhuma votação que não tivesse sido quase unânime. As votações mais difíceis que nós tivemos, por exemplo, transformar o Atlético em SAF, nós tivemos 2 votos contra. Se eu não estou enganado, se não foi 2, foi 3. Então, o conselho foi sim, o conselho do Atlético é super participativo. Hoje, o Atlético é sócio da SAF com 25%, então o conselho, de forma indireta, ele participa, porque ele nomeia o presidente do clube, da associação, que é o Sérgio Coelho, que é um cara sensacional, e que, de certa forma, está lá dentro da SAF. Ele tem tem 2 lugares no nosso conselho da SAF. O Atlético nomeia 2 conselheiros para a SAF. Mas eles te viam como, a torcida do Galo também, te via como um salvador da pátria? Que isso é ruim, né? Não é salvador da praia. Deixa eu te contar. Eles entenderam. A gente teve sempre muita transparência, porque torcida de futebol é difícil, né? No trato com a torcida e respeito à torcida. Então, tudo que a gente procurou fazer, a gente procurou é isso que está acontecendo por causa disso. E, por sorte, sabe, Benji, a gente tem aquele cara lá em cima, às vezes ajuda a gente, né? Opa! Acho que uma das coisas mais importantes que teve no Atlético foi a conquista do Campeonato Brasileiro de 21. A gente estava 50 anos sem ganhar. Eu estava na Bahia. Foi uma coisa de doido. Se eu falo futebol, isso não tem nada que dá emoção que nós viramos estava perdendo 2-0 em 12 ou 15 minutos, fizemos 3 gols e ganhamos 3-0. Fui campeão brasileiro, né? Na Fonte Nova. Bacana. Você fica muito nervoso? Fico. Durante o jogo, fico. Antes, não, mas durante eu fico. Aí, ninguém tem não ficar. Aí, poxa, aquilo coroou o trabalho. Então, você inaugurou a Arena, foi campeão e ainda levamos a Copa do Brasil de Lambuja. Puxa, que bacana, né? Estamos disputando agora, podemos ser ex-mineiro, somos 5 vezes campeão mineiro em seguida. Podemos ser ex agora, estamos na final contra o América. Então, é isso aí que eu acho que faz parte, sabe? A torcida começa a acreditar. Erramos, é lógico que erramos. Às vezes, quando os caras ficam raiva, a gente fica. Contratamos errado depois não deixa de contratar outro, mas acho que na maioria eu tenho consciência tranquila que nós estamos acertando mais do que errando. Mas nessa loucura da sua rotina, né? Que você não para, né, menino? Mesmo nessa loucura aí, o futebol nessas horas é um prazerzaço. Pois mesmo para atender um telefone, às vezes que é uma bucha, mas é do futebol, é do Galo. É diferente. Não, futebol tem bucha. Não, pra caramba. Tem bucha. E cara? Tem bucha cara e tem bucha chata, né? A gente tem que saber absorver as buchas. Hoje a vida, a gente tem tanta bucha, né, que a gente absorve. Mas eu falo assim, a gente tem direito a lazer também, não tem? Cada um tem um lazer. Um cara gosta de nadar, outro gosta de ler. Eu gosto de futebol. Então, por exemplo, pega um jogo domingo. Olha que coisa gostosa. Domingo, você já fica esperando aquele joguinho, né? Se for em casa mais gostoso, às vezes é fora, você vê na TV, às vezes viaja e tal. Isso é bacana, pô, né? Poxa, agora vai ter uma decisão do Campeonato Mineiro, 2 jogos. Olha que troço interessante. O que é uma bucha chata do futebol? Nossa Senhora. Tem cada... Fala uma que tocou o telefone e falou, cara, não é possível, cara. Que estão me enchendo o saco por causa disso. Não, primeiro é o seguinte, a bucha chata é quando você perde um jogo e fica recebendo imagem e sai coisa. Outra que eu não gosto é quando tem uma injustiça, né? Por exemplo. Arbitragem? Não, até que a arbitragem... Pra te falar a verdade, a arbitragem acontece erro mesmo e não vou queixar de arbitragem aqui não. Acho que a arbitragem e acerta todo mundo e acontece. Acho que a arbitragem, por exemplo, da final da Sul-Americana errou. Ela deu um pênalti de Botafogo, o VAR foi jeito, não deu para o Atlético poder ter mudado o jogo. Mas faz parte. Mas tem coisas... Um exemplo bobo aqui, por exemplo. O Hulk machucou. Ele talvez não esteja na final do... Uma coisa, um evento desse muda coisa. Vou te dar outro exemplo de futebol também. Atlético e Palmeiras, semifinal da Libertadores de, sei lá,
que ano foi? Acho que foi 22, sei lá. 21, não sei. O Hulk bate um pênalti aqui na trave, aqui no campo do Aliança. O jogo foi 0-0. Foi para BH, fizemos 2, o Palmeiras empatou. Lá foi 1-1. Depois e foi campeão, acabou sendo campeão. Então, acontece esses troços do dia a dia, né? O jogador machuca. Você vê uma bucha chatíssima que me deixou muito aborrecido. Estava vendo a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Perdemos lá na Arena. Pô, até perder, a gente lá passando, os caras começam a jogar foguete dentro do campo. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito no negócio. Jogando... isso é uma burrice, porque joga contra o próprio time, pô. Aí, cacete, eu vi naquele negócio, o troço não parava. Tem um troço feio, uma arena bacana, querer fazer. Pô, aí fomos suspensos, pagamos multa. Prejuízo. Quer dizer, por causa de uns 20 caras molhamento, a gente vai lá e dá um trabalho danado, tem que arrumar advogado, recorrer, fazer isso, aquilo. E você baniu esses caras de entrar? Não, nem sou eu que eles são automaticamente banidos. Primeiro é o seguinte, nós temos lá o facial, como é que chama? Identificação facial. Identificação facial, todo mundo. Na mesma hora pegamos todo mundo, deu para a polícia. Quem faz o processo aí não é a gente. Mas eles não entram no campo mais. Eles estão banidos. E se o cara chegar lá hoje, o sistema detecta o cara e não entra. Tem muita gente banida de entrar. Esse não entra. Mas quem tem que punir, porque quem tem que ser punido, nós somos vítima. É aquele cara que jogou o coisa que entrou. Nós temos um sistema de segurança bom, os caras quebraram catraca. E outra coisa, lá infelizmente em Minas, a Polícia Militar não estava lá. Não sei porque o governo tinha que tirar a Polícia Militar. Agora já voltou a Polícia Militar. Não tinha Polícia Militar no jogo? Segurança privada. É uma loucura. Você imagina? Como é que você consegue? Não sabia disso. Isso é o pior problema. Você tem que ter polícia no evento. Qualquer evento tem que ter Polícia Militar. Lógico. E aí em Minas Gerais aconteceu essa loucura de proibir a Polícia Militar em evento esportivo. Agora eles já voltaram atrás. E lá não tinha Polícia Militar. Você tem a segurança privada, que não é a mesma coisa, né? Porque a Polícia Militar é treinada para isso, para enfrentar um cara desse, uma situação dessa. Então a polícia fica lá fora, só entra depois que você chama. Então não tinha Polícia Militar. Você tem alguma relação com torcida organizada? O Atlético tem alguma relação com eles? Na realidade, o Atlético tem uma série de torcidas organizadas, né? E a gente tem que ter. Por quê? O que a gente faz? Não sou eu que tenho diretamente, mas a gente quer sempre ter uma conversa para tentar ter cada vez mais uma torcida organizada mais civilizada. Uma torcida organizada civilizada é super bacana, ela faça força. Mas a pior coisa que tem é uma torcida organizada que briga, que mata. Então a gente precisa separar o joio do trigo. E eu acho que precisamos investir nisso. Mas como é que um clube consegue investir nisso? Pois é, a gente tem lá dentro uma equipe que é muito ativa nisso, sabe? Que tenta sentar com a torcida organizada. Por exemplo, quando o time viaja, né? O Atlético foi jogar com o Vasco lá em São Januário. Nós fomos classificados lá, empatando com o Vasco em 1-1. Torcida organizada pequenininha, mas fez um barulho danado. É importante que a torcida organizada tem que estar lá em São Januário. Então a gente, de certa forma, tenta ajudar a torcida organizada a viajar. Porque senão ela não vai. Para a Argentina, nós levamos, para a final, ajudou lá, levamos não sei quantos ônibus lá. A hora que a gente viu o Botafogo está comprando muito mais ingressos que o Atlético. No tempo o Botafogo não disputava. Opa, vamos ver como é que a gente faz. Fomos lá, reunimos com a torcida, demos um subsídio, sinceramente eu não sei quanto foi, ajudamos lá no transporte, lá, e os caras foram, pô. Mas a torcida organizada, 99% dela é boa. Foi lá na Argentina, a torcida não deu problema nenhum, não quebrou nada, não teve briga, tudo certinho. Ô Menigo, nessas suas viagens aí que você foi conhecer os grandes clubes do mundo, o que você conseguiu trazer de lá para cá? Pô, muita coisa. Por exemplo, e outra coisa, teu financeiro, teu marketing, é tudo executivo, é tudo profissional? Não, você foi buscar no mercado? Não, o Atlético tem muita gente dentro, mas muita gente no mercado. Tem muita gente, tudo profissional. E precisa ser atleticano para você ou não? A gente tem um preconceito que precisa, mas nem sempre você consegue. Às vezes você tem gente que não consegue, né? Mas é um preconceitozinho que seria bom. Mas eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa que mais me impressionou. Eu primeiro fui ver os dois estádios, Real Madrid e do Barcelona, fazendo obra para reforma. Eu tive lá dentro de Madrid, eu tive. Mas eu fui voltando ao Manchester City, eu fui lá no Manchester City, né? O Manchester City, eles são inteligentes demais. Eles têm lá 2.000 lugares, 2.000 no estádio, que pagam mais que a renda desses 2.000 lugares dá mais que todo o resto do estádio. E tem um lugar mais barato para a torcida que faz barulho, que nós temos na arena também.
Então tem aquele torcedor que quer um estacionamento premium, quer um restaurante, que quer pagar por um vinho caro, que quer uma comida boa. Ele tem essa opção. Ele tem essa opção. É uma minoria, mas ele paga. Você fez isso na Arena? Temos na MRV? Arena. Temos na Arena. 2.000 lugares também? É, até um pouco mais, porque lá agora nós estamos inaugurando um restaurante lá top. O cara vê o jogo lá no restaurante, chega lá alongando o futebol, quer dizer, chega lá ao meio-dia, tá lá aberto, almoça lá para ver um jogo, né? Tem que levar o torcedor antes pro jogo, aumentar o espetáculo. Então esses caras gastam dinheiro. Lá no Manchester City tem um espelho que o jogador não vê. Você está vendo os jogadores no túnel, entrando no estádio de um restaurante, e os caras não vê que você está vendo. Você está lá vendo os caras no coisa entrando lá. Isso é bacana, pô. Olha que interessante. Na Europa, né, tiraram os túneis dos jogadores todos de dentro do campo, né? Os túneis tá todo para dentro. Para quê? As primeiras cadeiras são as mais caras lá. Igual na NBA, né? Igual na NBA. No boxe. Aquilo vale uma grana. O cara quer sentar ali no estádio e ficar lá ouvindo. Você ouve o técnico falar com o jogador. Eu também sou favorável, como tudo, tá? Quem tem mais, paga mais. Eu acho que tem que ser assim. Agora, eu tenho uma reclamação, que é uma tecla que eu bato há muito tempo, isso é no geral, que precisa tomar cuidado também com o processo de elitização do futebol brasileiro. Não pode ter. Não, eu acho que os caras querem tirar o pobre do futebol. Mas não pode. Aí que eu tô falando. Não é? Aí, o que a gente fez na Arena? Da mesma forma que a gente está cobrando caro, nós temos um lugar lá mais barato. E que tem que funcionar. Você tem algumas coisas, mas você tem o Caesar League, que é muito bacana, que a Europa faz, bem feito. Você tem o seu associador e você tem um lugar popular. Mas para você ter um lugar popular, você tem que ter um lugar caro. Sim, eles pagam então, a conta. Pouco lugar caro contrabalança lá É o cara que paga a conta. Agora, o cara que vai gritar, o cara que é fanático, todo mundo é fanático, mas o cara, eu acho o seguinte, que tem aquele amor, nós precisamos ter todo aquele público lá. O futebol é um esporte popular, né? Não podemos elitizar o futebol. Não pode Ele elitizar perde o a futebol. graça. Não pode elitizar o futebol. Então, aliás, o futebol tem muita coisa bacana para fazer, né? Muito, eu acredito que o futebol tem muito ensinamento para fazer. Você pega, por exemplo, hoje essa meninada que está na base, a partir de 10 anos, o menino já está fora da droga, já tem outra cabeça. Hoje a base é muito diferente do que era no passado, né? Antigamente era o cara craque, hoje não, o menino está lá, concentrado, e tem educação. O ídolo dá um exemplo bom, o bom ídolo, né, dá um exemplo que é a importância da preparação. O próprio jogador profissional mudou. Mudou. Porque aquele jogador da bagaça, da balada, da cachaça, Acabou. hoje não aguenta. Não vai. A carreira do cara é curta. Hoje foi aqui na Europa, né? O cara só treina meio horário, né? Voltou pro meio horário. E segundo horário é por conta dele, faz o que quiser, pode ser até no próprio centro. Então pega, por exemplo, o Vini, que está com uma forma, né? Ele tem lá o fisiologista dele. Senão não seria o Vini, não. Eles têm um staff hoje. Os caras viraram uma empresa. Viraram uma máquina, né? Eles são uma empresa. O seu Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, né? Por isso que eu acho... Eu gosto de estudar muito essas coisas, viu, Menin? Por isso que eu acho que o que vai mudar, o próximo passo que vai mudar a longo prazo são as marcas de esporte, as grifes. Porque hoje, esses caras tipo Messi e Ronaldo que estão parando, eles estão num nível tão grande, mas tão grande, que eles já viram que se eles montarem as marcas deles... O Fieres fez isso. O Michael Jordan fez isso. Gente, esse troço está virando um negócio bacana. Nós temos que saber surfar isso aí, né? Mas as marcas querem hoje juntar a bons nomes, quer dizer, que é um jogador que, se de fato seja dê um bom exemplo, né? Você pega o Cristiano Ronaldo, é um bom exemplo profissional, o Messi, né? E que vê um negócio, eu falo o seguinte, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho é um craque, né? Eu acho que, por exemplo, camisa 9, para mim, os 3 melhores do mundo de todos os tempos foram 3 brasileiros. Ronaldo Fenômeno, Romário e Reinaldo Atlético. Uma vez eu entrevistei o Zico falou pra mim que se o Reinaldo não tivesse machucado tanto, que ele teria feito mais gol que o Pelé. O Zico fala isso. O Reinaldo era um craque. Ronaldo Fenômeno, outro craque, e Romário, outro craque, né? Graças a Deus, vi os 3 jogar. Camisa 10, tem muito camisa 10, mas muito. Aí você tem dedo do Pelé, vamos tirar o Pelé fora, que não conta. Fora, já é outro tempo. Aí você tem Maradona e Messi. Aí você tem lá o Zidane, né? Aí você tem o Ronaldinho Gaúcho, o né? Zico. Rivelino. Rivaldo, o Rivelino, que era um 10 e 11, né? Aí na época era diferente o futebol, que o Gerson também era quase isso. Tá? Bom, eu acho que não teve ninguém, essa é opinião minha, com a habilidade que o Ronaldinho Gaúcho teve. Não teve. Só o Maradona
mesmo assim, é menos. Eu acho que de habilidade, Ninguém. eu acho que o Ronaldinho tinha mais que o Messi, Mas era que mágico. o Maradona. Eu falava bruxo, né? Bruxo. Ele era um brincalhão, alegre, divertido. Era um negócio, um cara doido. O Ronaldinho parou de jogar com 32 anos. Ele não foi convocado, para a Copa com 26 anos de idade. Ou 28, não sei. A Copa de 2010, ele não sei quando é que ele tinha. Um craque, mas hoje ele já entrou numa época de transição, que o cara tinha que ter uma vida mais regrada. E ele não tinha. Ele era um cara que gostava da vida, né? Então, não estou falando mal do Ronaldinho, não. A gente deve muito a ele, que ajudou a gente a ser campeão da Libertadores. Mas ele é da velha geração, onde o cara só era craque. O Maradona era assim também. Eu fui uma vez, fui convidado pela Nike, eu fui visitar a sede da Nike em Beaverton, lá em Portland, longe Sei. pra caramba, puta, no fim do mundo. É uma coisa gigantesca, você não faz ideia o que é a sede da Nike, não é um prédio, é um bairro com campos de futebol, de golfe, homenagem pra tudo. O campo de futebol tem o Ronaldo Field Center, era o fenômeno e tal. Só tem um atleta lá que é considerado, que é como se fosse uma outra marca junto, Michael Jordan. Michael Jordan. Não, o esquema do Michael Jordan Nike com e aquele Michael tênis Jordan. era um negócio maluco, né? Do tênis do basquete. Quando o Messi foi contratado no Paris Saint-Germain, o cara que mais ganhou dinheiro foi ele. É, Porque ele ganhava participação na camisa. camisa, né? Pois é. Então acho que nós estamos vivendo um momento desse, Benja. Acho que o futebol é o maior esporte do mundo, não tem dúvida que é. E cada vez mais está virando um espetáculo. Precisamos melhorar o espetáculo. Muito é uma conversa que a gente tem tido, melhorar. Eu sou favorável, por exemplo, voltar às preliminares. Acho que com o gramado sintético você vai poder fazer isso. Você é a favor? Na Arena MRV o gramado é sintético ou é normal? Estamos mudando agora. Tá sintético? É. No meio dessa baita confusão que tá aí? Mas, Benja, deixa eu te falar, o gramado sintético melhorou muito. O que nós estamos botando é de última geração. Não é aquele primeiro gramado sintético. É híbrido, é misturado? Não é híbrido não, mas é melhor que o híbrido. Tá? É aquele do Botafogo melhorado. Os caras não reclamam mais. Estudamos muito isso, tá? Você põe a grama sintética pelo custo ou pela manutenção? Não, olha aqui, por várias razões. Primeiro é o seguinte, você gasta mais agora, depois a manutenção é outra. Mas é possível. Um campo hoje, você vê nosso campo, no final, sofria, o Maracanã sofria. Quantidade de jogo, você não aguenta. Depois é o seguinte, você tem que fazer espetáculo. Então você pega, por exemplo, tem que ter um espetáculo no meio campo, você tem que ter a preliminar. Poxa, eu ia no campo quando tinha preliminar, ia para ver preliminar. Acabou a preliminar, porque o campo não aguenta. Né? Tem que ter um show da Madonna, tem que ter tudo. Então, você gosta do estilo americano? Eu gosto. Acho que estilo NBA. Não é nem questão de gostar, é questão de que o espetáculo não pode ser mais futebol só. Tem que ser um programa, é um entretenimento. O cara tem que chegar cedo no estádio aquele campo lá do Borussia Dortmund, né? Cidade pequena, 80 mil pessoas vendidas o ano todo. Os caras vão lá, começam o show do americano, topo o show do alemão, né? Que gosta do som, o jogo fica lá, chega lá, tem banda de música, não sei o quê, tem um jogo, cara, depois pega o trem e vai embora. Nós temos que melhorar isso. Você tem prazer de alimentação na arena? É bacana. Nós temos lá, modéstia à parte, a nossa arena é a melhor do Brasil. Os restaurantes e bares são top. E agora nós estamos reforçando a esplanada com o Intercafé e estão fazendo um museu. Inauguramos a pedra fundamental ontem. O museu do Galo. Vai ser sensacional. Então vai ficar um negócio assim. A pessoa vai para lá, aí tem uma banda tocando, tem um negócio, cheio de eventos, né? Você gostaria do Ronaldo Fenômeno presidente da CBF? Ô Benja, eu vou te contar um negócio. O Ronaldo é um cara bacana. Eu acho que os princípios dele são bons. Ele gosta do futebol. Eu não sei, com toda franqueza, se ele talvez tenha todo esse conhecimento para fazer uma gestão da CBF, que é um negócio muito complexo. Eu acho que a CBF é muito importante para a melhoria do futebol. Se a gente não melhorar a CBF, não melhora. Mas eu acho que a solução é a Liga. Né? Eu acho que a grande solução a CBF tem que sempre ajudar. Ela não pode ser a protagonista da Liga. Ela está ajudando. Agora, é uma burrice danada o que está acontecendo, que nós temos duas ligas que não se uniram ainda. Cada ano que a gente faz separado, a gente está perdendo dinheiro. Então, você pega lá na Inglaterra, você não está preocupado com a Federação de Futebol da Inglaterra, não. Você está preocupado com a Premier League, que é o top do top. Por isso que é a maior do mundo. Né? Então, nós temos que fazer a nossa liga. A CBF tem que ajudar, não pode ser protagonista. Eu acho que é isso que nós temos que procurar. Ô, Menin, quando você fala... Só um pouquinho. Pega o Pelé, era um belo jogador. Talvez ele não tivesse condições de ser deputado federal. Ele era jogador, não era deputado. Então, talvez o Ronaldo era um jogador. Não sei se ele é cartola, tem que entender isso um pouco melhor.
mas não sei te avaliar. Se você tivesse o poder na mão hoje de mudar Isso é perigoso. o futebol brasileiro, uma coisa que você fala assim, puta, isso aqui eu vou mudar, que isso aqui vai virar a chave do futebol, com a tua cabeça de empresário. Não, deixa eu te contar. Esse negócio da caneta é o troço mais perigoso que tem. Porque eu sou a favor da democracia em tudo, né? É muito mais saudável, uma cabeça nunca tem as melhores formas. Mas tem algumas coisas que eu gostaria que a gente melhorasse. Uma delas é incrementar a liga. Isso aí, se eu pudesse, eu dava um chá para os dirigentes todos de futebol, um chá com uma porção mágica, chamava eles para tomar o chá, vamos fazer a liga, todo mundo, sei lá, doidão, e fazia a liga. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer a liga. É uma burrice a gente não fazer a liga do seu tamanho. Ô Menin, nessa loucura que foi agora essa última negociação dos direitos de TV, que são valores Melhorou, estratosféricos, mas né? mais do que é a forma de partir. É mais importante que os valores. Ainda está errado? Não, melhorou muito. Mas ainda está errado? Não, eu acho que agora está Tá mais justo? Está justo, é. Nessa negociação, que virou uma briga do mercado financeiro, né? BTG, XP e tal. Isso aí é você que negociava ou também não? Você foi nisso ou era a tua equipe? Ou Eu você vou mesmo te pessoalmente? mentir se eu falar que eu não participei, que eu participei. Eu participei de algumas reuniões com os organizadores, com os bancos, mas de fato quem participou disso efetivamente, no caso da Liga, foi o Bruno Musi e o Sérgio Coelho, foram os que mais participaram. O Bruno é o CEO, o Sérgio é o presidente do Atlético. Chegamos no final feliz, né? Achamos que a gente fez com a Libra e achamos que foi muito ruim ter tido duas ligas. Eu fiz um esforço pessoal para tentar juntar as duas. Fiz algumas reuniões para tentar juntar as duas. E na época, cada um para um lado, não deu certo. Os caras ainda pensam só no próprio umbigo? Cada vez menos, mas ainda tem gente que pensa no próprio umbigo. Corinthians e Flamengo pensam no próprio umbigo? Olha, eu vou te falar assim, o Corinthians e o Flamengo são as maiores torcidas do Brasil. Eles têm que entender, eles estão entendendo cada vez mais, que os dois sozinhos não fazem futebol. Eles precisam do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, do Vasco, do Internacional, do Grêmio. E vão fazer um futebol melhor se tiver muito time bom, porque eles não podem querer ganhar tudo. Igual vão voltar à Premier League, é assim. O que é o melhor, é o mais caro do mundo? Quem que é o favorito? Você não sabe da Premier League. Entra, não sabe. Né? Diferentemente da Espanha, lá a Liga está pior, apesar de ter o Barcelona e o Real Madrid, é pior. Porque é mais fácil de entender. Então, o que eu acho é o seguinte, que a gente dá o dedo para não perder o braço. É bom para todo mundo fazer a Liga e que o Corinthians e o Flamengo tem que abrir mão um pouquinho. Por isso que tem 3 direitos diferentes. Tem um direito igualitário, que esse é para todo mundo que está lá. O segundo direito, que é o direito importante, que é do mérito, com a sua posição você vai ganhando pelo... E terceiro, da audiência. Aí sim, o Corinthians vai ganhar mais com um time pequeno que esteja na Série A. Tá justo, tem mais torcida, o Flamengo ganha. Então, essa combinação dos 3 é que é boa. Quanto mais próximo for entre o maior e o menor valor, mais valorizado será o campeonato. Ô Meninho, tem presidente de clube que te liga? Eu converso com eles. Os caras te ligam, às vezes, para perguntar alguma coisa? Qualquer bobagem. Já conversei com vários deles. Apesar de que eu não estou direto na frente. Por exemplo, mais uma vez, o Rafael, meu filho, o Sérgio Coelho, o Bruno, conversa demais com todos eles. Cada dia o ambiente é melhor no futebol sobre esse aspecto. Você seria um dia um presidente de uma CBF ou não? Não, nem pensar. Eu já te falei, não seria bom presidente da CBF, porque não tem condições de ser. É difícil. Não consigo ser. Mas hoje, por exemplo, aqui, tem o Hospital Albert Einstein, maior da América do Sul. O Menin vai ser, eu não sou médico, mas você é um gestor. O bom gestor, às vezes ele não precisa entender do assunto específico, ele precisa saber gerir e trazer os caras bons ou não. Acho que não, hein? Acontece, em algumas vezes, de ter um gestor que não é do ramo, mas os melhores gestores são aqueles que conhecem a indústria. Então, aquela indústria que está... Eu acho que aquele é mais fácil. De maneira geral. Ô Menin, a conta fecha? Eu acho que não só vai fechar, como também ela vai ser boa no futuro. Eu acho que a tendência é que a receita cresça mais do que a despesa. Precisamos ter juízo. Senão você não pode também... A receita subiu, você vai gastando igual um doido. É uma empresa que tem que dar lucro, tem que ser superavitária, senão ela fica fraca. Os torcedores do Palmeiras andam bravos com a Leila porque ela fala que ela só fala em superávit. O torcedor quer título. Presidente de clube... Essa que é a coisa. Você tem que
balancear. Mas vou te falar um outro caso que eu acho que talvez seja mais importante do que superávit. Tem time que gasta 60% do que arrecada com folha de futebol. Tem time que gasta 30%. O Atlético gasta 30%? Não, Atlético não. Atlético gasta 60%. 60%. Então você tem que saber otimizar o seu orçamento. Porque se você gastar muito com outras bobagens, você acaba não sobrando nada de futebol. Então o que a gente consegue hoje fazer no Atlético, quanto mais a gente puder daquele orçamento, não gastar com coisa ruim, gastar com coisa boa, mais eficiente o futebol vai ser. Vocês têm teto para técnico, para jogador? Não tem temos. Um teto ou é de acordo com... Não temos técnico, não. Nós temos um plano de cargos e salários com algumas faixas, mas que o departamento de futebol tem uma certa liberdade, que nem sempre é uma ciência muito exata. Temos faixas de acordo com um critério que a gente pré-estabeleceu. Temos um teto global e um teto parcelado, mas com alguma flexibilidade. Você é a favor do fair play financeiro? Lógico que sou. Lógico que sou. Outro dia a Leila fala. Tem uma coisa que eu concordo, coisa que eu não concordo, mas pelo menos ela fala. Eu gosto de gente que fala. Ela falou assim que era um absurdo. Na época foi uma indireta, óbvio, pro Corinthians, que é o grande rival do Palmeiras. Pô, que ela trabalha tudo direitinho, paga certinho, bababá, e vai jogar contra um time que não paga ninguém e traz jogador ganhando 3, 4 pau por mês. Mas esses caras que estão fazendo isso vão se dar mal. Né? Então você fala, eles vão pagar muito juros, vão ficar devendo, vão ser penalizados. Muitos fizeram, não deram certo. Mas o fair play é fundamental em todo esporte. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Tem fair play. O case da contratação do Messi foi um dos cases mais interessantes do mundo. Não sei se você sabe detalhes dele. Detalhes não. Mas igual foi o caso do inglês lá, do Beckham, né? Beckham. O que aconteceu? Foi fundamental para a franquia que o Messi viesse. Então, eles têm um fair play, tem os tetos, a MLS tem cheio de regras. Aí todos eles se uniram, fizeram um esquema especial para o Messi, porque ele achava que o Messi ia ajudar todo mundo. Então, foi um negócio muito bacana. Mas o fair play é importante. Você olha a NBA tem fair play. Premier League tem fair play. Então temos que ter. O City quase rodou aí. Quase rodou, perde pontos, perde pedido e tal. Tem que tomar cuidado. Então, olha, gente, nada melhor que a combinação de duas paixões nacionais, o melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. O esporte. E a Melita, Menin, é o café oficial do Manchester United. E agora também é o café oficial do Benja, pô. Apoiando e incentivando o futebol e esporte. E não para por aí, a Melita preparou um cupom fantástico, 10% de desconto em todo o site para compras acima de R$250 e frete, ó, grátis. Então aproveita e já escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra. Digita Benja10 para ter acesso ao desconto. Combinado? Fechado? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Comelinho, dá um presente, pô, pro Menin. Pô, café Melita pro Menin, gostei, pô. Viu, velho? Beleza, ó. Um pão de Cheio queijo. de tudo aqui, Tem pão de queijo na Arena MRV? Tem pão de queijo, tem que ter. Obrigado, Benja. Calma. Obrigado Você pelo tem mais café. presente. Não, obrigado pelo presente. Ué, tem mais? E tem mais um presente, porque eu vou falar um negócio pra você, quando você for no avião. Ó, rapaz, isso é bom, hein? Você gosta de uma boa música? Muito bom. Gosto demais. Isso aqui é da Edifier. Quando você estiver em Miami, lá que você vai, em Nova York, vai no showroom deles, que é uma coisa absurda, absurda. Esse fone Bluetooth veda tudo. Eu O sei. torcedor, às vezes, o torcedor vem te encher o saco no avião, você não vai nem ouvir. Tá com o Edifier, acabou. Acabou ninguém. Tem Top. as caixas de som, fone. Top. Você não Obrigado. deu a sorte do Menin, acessa lá, edifier.com.br, faz tua compra lá, fone, caixa de som, põe lá, Benja, você vai ter 5% de desconto. Pô, Menin, que legal, cara. Obrigado, hein? Pô, super obrigado, meu. Muito bom Vou te estar com falar, você Menin, aqui. sem sacanagem, futebol brasileiro precisa de uns 5, 6 Menin, sabia? Preciso de uns 10 Benja. Precisa de uns Menin. Você faz uma empresa bacana. Eu tive o prazer de vir aqui, porque eu gosto do seu estilo de fazer super obrigado. futebol. Isso é importante. porque eu levo Com lucidez. E como entretenimento, né, Menin? A gente tem que cuidar do futebol como um evento, como um A entretenimento. gente que gosta desse negócio, né? Tem que ser uma coisa prazerosa, as pessoas têm que se divertir. Mas é verdade, Menin, cara, com a tua cabeça aí, é isso que o futebol precisa. O Galo está em boas mãos. Tomara. Vamos ver se aquele cara lá ilumina a gente aqui. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos dele, né? O Galo vai ser campeão mineiro? Puxa vida. Aqui, não vou falar, não dá azar. Deixa acabar. A última
A última, que ano passado queriam que eu saísse presidente do Corinthians, minha mulher quis me matar, meus filhos quiseram me matar. Quando você falou que ia comprar o Galo, tua mulher, tua família, os caras falaram, você tá louco, não faz isso, ou te incentivaram? Fala a verdade. A família é grande, teve gente que achou meio loucura, teve gente que apoiou. Hoje todo mundo apoia. Né? Pô, minha mulher quis me matar. Até meus filhos, eu achei que eles iam gostar. Pá, não se mete nessa. Imagina os caras na janela aqui no prédio. É difícil, Beija. é difícil. Beija, cuzão, fora do timão. Obrigado, Menin. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais Beija Memútil. Valeu!